A santificação é uma obra real e progressiva da graça de Deus, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, ela permanece imperfeita. O Catecismo Maior de Westminster responde assim: a santificação dos crentes, ela é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Por isso, são eles muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Essa resposta nos lembra de uma verdade desconfortável, mas também libertadora. A santificação ela é real, mas incompleta. O pecado foi destronado, mas não completamente ainda eliminado. A santificação é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem em nós. Embora a regeneração nos dê uma nova natureza, o velho homem ainda insiste em resistir. Romanos 7, no versículo 18, Paulo expressa muito bem essa tensão e conflito interior que todo crente enfrenta. Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Essa realidade é chamada de pecado remanescente. Não o domínio do pecado, mas a sua presença persistente. O coração regenerado é um campo de batalha entre o que fomos e o que estamos sendo em Cristo. A graça não apaga de uma vez as inclinações da carne, mas lhes tira o poder absoluto. O pecado não reina mais, mas ele ainda respira. O Catecismo menciona também as perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Essa luta constante e universal na vida de todos os crentes. Paulo em Gálatas 5,17 descreve dizendo: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne então representa a nossa natureza caída, inclinada ao egoísmo e à incredulidade. E o espírito representa a nova vida em Cristo que deseja agradar a Deus. A santificação é, portanto, um conflito permanente entre essas duas forças que habitam no mesmo coração. Essa batalha é sinal de vida espiritual, afinal, mortos não lutam. A ausência de conflito não é santidade, é insensibilidade. E a presença de guerra é prova de regeneração. Por causa dessa luta, muitas vezes os crentes são arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. A Bíblia é muito realista quanto a isso. Ela não esconde os pecados de vários homens que a apresentam. Abraão mentiu, Moisés perde sua paciência, Davi peca gravemente, Pedro negou ao Senhor. A história da fé é feita de pessoas que tropeçam, mas também não desistem. Essas quedas não anulam a graça, mas revelam nossa necessidade constante dela. Em Hebreus 12:1 nos exorta: deixamos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. A santificação é um processo de levantar-se, confessar e continuar, sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Catecismo afirma ainda que os crentes são impedidos em todos os seus serviços espirituais, ou seja, mesmo as boas obras são afetadas por esse pecado remanescente. Os nossos motivos são sempre mistos, as nossas intenções são parciais e até o nosso amor ele é imperfeito. O profeta Isaías reconhece dizendo: todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso não significa, claro, que Deus rejeita as boas obras do crente, mas que ele só aceita por meio de Cristo. O Pai vê os nossos esforços filtrados pela perfeição do Filho. A santificação é imperfeita, sim, mas o nosso Salvador não, ele é perfeito. Por isso, a esperança do crente não está na pureza das suas obras, mas na intercessão de Cristo que cobre cada ato imperfeito com sua justiça completa. O Catecismo termina dizendo que as melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Essa frase resume completamente o paradoxo do discipulado cristão. Nós fazemos o bem, mas nunca sem mistura. Nossas orações podem ser sinceras, mas dispersas. O nosso amor verdadeiro, mas limitado. A nossa fé real, mas vacilante. Ainda assim, Deus se agrada do coração quebrantado que confia na graça. A imperfeição da santificação nos ensina a humildade e dependência. Nos impede do orgulho espiritual e nos conduz de volta à cruz, onde tudo começou e tudo se renova. A santificação dos crentes é imperfeita sim, mas ela é verdadeira. O pecado permanece, mas nele não mais prevalece. O Espírito luta, disciplina e sustenta-nos até o fim. Essa imperfeição não é desculpa, claro, para o pecado, mas para nós é motivo de esperança,
pois o Deus que começou a boa obra em nós certamente a completará. E até lá nós vivemos entre a realidade do já e o ainda não, já livres da condenação, mas ainda em guerra com a corrupção. E o crente maduro não é alguém que nega essa luta, mas que a enfrenta com fé. E mesmo com obras manchadas, ele pode descansar sabendo que Cristo, o Santo Perfeito, é sua santificação diante de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar nesse vídeo. E nós nos vemos no próximo Quadros da Fé. Até breve.